Vamos falar agora de trens de engrenagens, né? Que é um assunto que está no capítulo 7 do nosso livro do Mabi. É um assunto relativamente curto, né, para a gente aqui. Nesse capítulo, o que vai interessar para a gente é a parte de que ele vai apresentar os tipos de trens de engrenagem que nós vamos encontrar e aprender a calcular a razão de velocidades para esses trens de engrenagem, né? Teremos apenas 2 videoaulas sobre esse assunto, essa é a nossa primeira videoaula. Então a primeira coisa é definir o que é um trem de engrenagem, né? Para quem nunca viu esse termo, trem de engrenagem consiste em qualquer mecanismo que é composto por mais de um par de engrenagens, né? Então a gente já falou anteriormente, né, nos capítulos anteriores que a gente falou dos tipos de engrenagens, que com exceção do sem fim coroa, né, geralmente o limite de razão de velocidades para apenas um par de engrenagens está da ordem de 10 vezes, né? Então vamos supor que eu preciso fazer uma redução maior do que 10 vezes e eu preciso usar engrenagens cilíndricas de dentes retos ou helicoidais. Eu não posso fazer isso com apenas um par, eu vou ter que usar mais de um par de engrenagem, né? Então, nesse caso, usando mais de um par de engrenagem, eu vou ter o mecanismo que recebe o nome de trem de engrenagem, ok? O livro apresenta, né, e comenta que basicamente, né, eu tenho duas classes de trens de engrenagem, né? Eu tenho os trens de engrenagens com eixos fixos, ou seja, todas as engrenagens que compõem o trem de engrenagem terão seus eixos fixados ao solo, né? Você só vai permitir rotação ao redor do próprio eixo, mas ele não pode se movimentar, transladar, né? E eu tenho o trem de engrenagem com eixo giratório, onde um dos eixos, né, do trem de engrenagem vai estar liberado para poder se movimentar, né? Nós vamos ver como que vai se dar essa configuração, né, de montagem. Esse tipo de trem de engrenagem também é muito comum receber o nome de trem de engrenagem planetária, né? Então a gente vai discutir, né, um pouquinho sobre esses dois tipos de trem de engrenagem e aprender a calcular a razão de velocidades, né? Ou seja, se eu estou colocando na entrada tantos RPM, qual que vai ser a rotação na saída, né? Então, basicamente isso que vai me interessar. E também saber o sentido de rotação, né? Se ele é mantido ou se ele é invertido, tá? Então, a primeira coisa que o livro faz, ele coloca duas figurinhas, né? Mostrando um engrenamento de duas engrenagens de dentes externos, né? E do outro lado ele coloca duas engrenagens, sendo que uma delas é de dentes internos, né? Lá no finalzinho do capítulo 4 do livro do Mabi, ele apresenta, né, essa engrenagem de dentes internos, né? Então a gente já viu essa engrenagem, né, um pouquinho sobre ela. Então, uma característica importante que a gente comentou dela, né, é que o dente dela é projetado para o lado de dentro, né? Ela tem um dente côncavo, né? E ela vai acoplar com uma engrenagem de dentes externos, né? Que tem que ser menorzinha, né? Para caber dentro dela e se movimentar ali dentro, né? Ou fazer ela girar. Então, uma característica cinemática muito importante que a gente tinha comentado era que se as engrenagens têm eixos fixos, né? Se uma engrenagem está girando no sentido horário, a outra engrenagem também vai girar no mesmo sentido. Então, ou seja, esse acoplamento aqui ele mantém o sentido de rotação. Se eu tenho duas engrenagens de dentes externos, né? Se a engrenagem 1 estiver girando no sentido horário, a engrenagem 2 vai girar no sentido anti-horário, tá? Por que ele mostrou isso? Porque até agora a gente não estava muito preocupado em analisar esse sentido de rotação, porque a gente estava analisando somente um par, né, de engrenagem. Agora, no trem de engrenagem, pode ser que eu tenha vários pares para poder analisar. E me interessa saber, né, dentro do trem de engrenagem, se a rotação de entrada vai ser mantida na saída ou se ela vai ser invertida. Então, agora, o que o livro faz? Ele propõe, né, utilizar um sinal para representar se o sentido de rotação ele é mantido ou invertido, né? Então, na hora de representar a razão de velocidades em função do número de dentes, repare que a relação de velocidades ômega 1 sobre ômega 2 em relação ao número de dentes, nesse caso seria invertido, né? N2 sobre N1, e aqui a mesma coisa, também N2 sobre N1. Só que agora eu vou acrescentar um sinal. Se o par de engrenagem inverte o sentido de rotação, eu vou falar que o ômega 1 sobre ômega 2 vai ser menos N2 sobre N1, né? Se ele mantém o sentido de rotação, ele vai ser mais N2 sobre N1.
tá? Então agora eu acrescentei esse sinal para ele me dizer se eu estou invertendo ou mantendo o sentido de rotação, tá? Então ele começa a apresentar, né, os trens de engrenagem com eixos fixos e ele coloca talvez a figura do trem de engrenagem mais simples que eu posso tentar representar, né? Basicamente aqui o que eu tenho são dois pares de engrenagem. A engrenagem 1, né, que é essa pequenininha, está acoplando com a engrenagem 2. Então ele mostrou as duas vistas para a gente entender bem. Essa é a vista frontal e essa é a vista superior, né? Então eu tenho a engrenagem 1 acoplando com a 2. No mesmo eixo da 2 eu tenho a 3, né? Então aqui, a 2 está aqui. Então tem um eixo conectando a 3 com a 3 e a 3 acopla com a 4, né? E aqui eu tenho o eixo de saída, né? Então nesse trem de engrenagem, aqui eu vou ter a entrada, né? Que seria a engrenagem 1, e na engrenagem 4 eu vou ter a saída, né? Então aqui eu tenho a representação, né, do que vai ser o meu trem de engrenagem. Então, basicamente, o que eu quero fazer é determinar a razão de velocidades. Eu quero saber ômega de entrada sobre ômega de saída. Tá? Então, basicamente, aqui vai ser o ômega de entrada vai ser o ômega 1 da engrenagem 1 e o ômega de saída vai ser o ômega 4 da engrenagem 4. Né? Como que eu faço para analisar, fazer essa interpretação aqui? Ó? Eu tenho dois pares se acoplando. Então, para saber essa razão de velocidades, o que eu teria que fazer? Primeiro eu vou pensar no seguinte, vamos escrever o que seria a razão de velocidades ômega 1 sobre ômega 2. Né? Em relação ao número de dentes, vai ser N2 sobre N1. Como eu tenho duas engrenagens de dentes externos, eu vou colocar então menos N2 sobre N1, certo? Analisando agora a razão de velocidades entre o outro par de engrenagem, ômega 3, em relação ao ômega 4, né? Também são engrenagens de dentes externos, então vai ser menos N3 sobre N4. Aliás, invertido, né? Menos N4 sobre N3. Perfeito? Aqui é claro que não cabe eu fazer essa mesma representação para analisar a razão de velocidades entre 2 e 3, né? Porque elas não estão se engrenando, né? A engrenagem 2 não transmite movimento para a engrenagem 3. A engrenagem 2 transmite movimento para o eixo. E o eixo transmite movimento para a engrenagem 3. Né? Obviamente, então, se não existir movimento de rotação relativa entre eles, o ômega 2 vai ser igual ao ômega 3. Né? Então, para determinar essa razão de velocidades, ali, ó, ômega de entrada sobre ômega de saída, o que eu vou ter? Vai ser igual a ômega 1 sobre ômega 2, que multiplica o ômega 3 sobre o ômega 4. Como a gente acabou de falar, o ômega 2 é igual ao ômega 3, pois estão no mesmo eixo. Então eu poderia cortar, né, essa velocidade, então eu teria ômega 1 sobre ômega 4, que é a velocidade de entrada sobre saída. Né? Substituindo aqui isso daqui em relação ao número de dentes, o que eu vou ter? Então eu vou ter aqui, ó, vou botar um parêntese para não ter confusão, então vai ser menos N2 sobre N1, que multiplica menos N4 sobre N3. O menos vai cancelar com menos, né? E eu vou ter então que o ômega de entrada sobre o ômega de saída, vai ser igual a N2, que multiplica N4, dividido por N1, que multiplica N3. Né? Essa vai ser a razão de velocidades entrada sobre saída. E aí, o que o livro faz? Né? Analisando estas equações, né? Aqui, ó, escrevi exatamente o que a gente representou, né? As equações escritas pelo livro, e a gente vai começar a observar. O que a engrenagem 2 e a engrenagem 4 têm em comum e o que a engrenagem 1 e a engrenagem 3 têm em comum. Né? Se eu for analisar, no acoplamento 1 com 2, a engrenagem 1 é a engrenagem motora e a 2 é a movida. Né? Depois, no engrenamento de 3 com 4, a engrenagem 3 é motora e a 4 é a movida. Né? Então, consequentemente, o que eu vou ter?
eu posso analisar para deduzir uma equação geral entre o ômega de entrada e o ômega de saída. Eu posso falar o seguinte: se eu pegar o produto do número de dentes das engrenagens movidas e dividir pelo produto do número de dentes das engrenagens motoras, eu vou ter a razão de velocidades, entrada sobre saída, de um trem de engrenagem com eixos fixos, né? E aí é o que a gente pode ver aqui, né? A equação geral, né, para calcular a razão de velocidades de um trem de engrenagem com eixos fixos é exatamente essa, né? O produto do número de dentes das engrenagens movidas dividido pelo produto do número de dentes das engrenagens motoras. Dessa forma eu consigo calcular a razão de velocidades, né? Se eu observar o sinal entre cada par, eu ainda consigo ter no final a interpretação se o sentido de rotação foi mantido ou invertido, ok? E o último parâmetro aí que o livro apresenta para a gente, né, um parâmetro que ele mostra como que a gente calcula, é chamado de valor do trem, tá? Geralmente usa essa letra E minúsculo, né, para representar. O valor do trem é o inverso do que a gente está calculando. Seria o ômega de saída sobre o ômega de entrada, tá? Muitas vezes é comum, né, em vez de você representar o ômega de entrada sobre o ômega de saída, representar o inverso disso, saída sobre entrada. Basicamente porque para interpretar o valor do trem, veja bem o que eu tenho. Se caso o valor do trem for maior do que 1, quer dizer que a velocidade de saída é maior. Então, consequentemente, eu tenho uma multiplicação da velocidade, né? Mas se o valor do trem for menor do que 1, quer dizer que a velocidade de saída é menor. Consequentemente, eu tenho uma redução, ok? Antes da gente fazer um exercício, eu queria fazer um comentário com vocês, né? Uma dúvida muito comum que aparece nessa aula é que se eu poderia fazer uma transmissão, né, sem envolver essas engrenagens, né? Por exemplo, colocar a engrenagem 1 e 2 e colocar uma terceira engrenagem acoplando diretamente com ela, né, com a 2, para poder fazer a saída. Isso seria o caso de uma engrenagem intermediária, né? Vamos fazer essa interpretação que eu acho que é interessante aqui para a gente. O que isso quer dizer? O que eu falei é o seguinte: vamos supor que eu tivesse uma configuração de montagem que eu não tivesse essa engrenagem 3 e eu teria uma engrenagem aqui, ó, acoplada, deixa eu desenhar ela bonitinha aqui, ó, acoplada diretamente aqui, ó, deixa eu tentar fazer ela num tamanho razoável, né? O meu eixo estaria aqui, ó, não ficou bom não, vou melhorar isso daqui, ó. O eixo está aqui, ó, o eixo de rotação, então a engrenagem estaria mais ou menos aqui assim, ó. Essa seria a terceira engrenagem 3, né? Eu não teria essa engrenagem aqui embaixo também não, a 4, e o meu eixo viria até aqui. Essa seria uma variação na configuração de montagem, né, para a gente interpretar. Qual que seria a finalidade de eu acrescentar essa terceira engrenagem? Aqui é importante a gente saber o seguinte: para eu conseguir ter uma multiplicação das reduções, né? Vamos supor, nessa configuração antiga, se eu tivesse uma redução entre a engrenagem 1 e 2 de 5 vezes e entre a engrenagem 3 e 4 eu tivesse uma redução de 10 vezes, a redução final seria 5 vezes 10, 50 vezes de redução, né? Mas se eu fizer essa configuração de montagem, isso não acontece, né? Porque o que vai acontecer? A engrenagem 2 ela está acoplando ao mesmo tempo com a 1 e com a 3. Então ela vai receber o nome de engrenagem intermediária, tá? Se eu for fazer a minha análise de velocidades, né? Então se eu for fazer, por exemplo, o acoplamento de 1 com 2, ômega 1 sobre ômega 2, né? Vai me dar qual relação? Menos N2 sobre N1, tá? Agora eu tenho a 2 acoplando com a 3, agora eu vou ter que fazer aquela relação ômega 2 sobre ômega 3, porque está existindo acoplamento entre elas. Seria menos N3 sobre N2. Né? Se eu for fazer ômega de entrada sobre ômega de saída, vai ter o quê? Ômega 1 sobre ômega 2, que multiplica ômega 2 sobre ômega 3. Ou seja, o ômega 2 corta, né? E eu vou ter ômega 1 sobre ômega 3. O que isso está me mostrando é que a velocidade angular da engrenagem 2 não afeta, né, a saída. Se eu for colocar isso em relação ao número de dentes, o que eu vou ter? Vai ser menos N2 sobre N1,
que multiplica menos N3 sobre N2. Veja que o N2 cancela, né? Que é o N2 corta. E aí eu vou ter o sinal positivo, né? Mais N3 sobre N1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o tamanho dessa engrenagem 2, a quantidade de dentes que ela vai ter, não afeta em absolutamente nada a razão de velocidades entrada sobre saída. Tá? Qual seria a finalidade de eu fazer uma montagem como essa, com uma engrenagem intermediária? Uma finalidade poderia ser você inverter o sentido de rotação. Vamos supor que você quer trabalhar somente com engrenagens de dentes externos, mas você precisa manter o sentido de rotação. Então, ou seja, no engrenamento da 1 com a 2, inverteu. Mas na hora que você acoplou a 2 com a 3, inverteu de novo. Então, manteve o sentido de rotação, né? Ao final, ele deu positivo, tá? E uma outra razão de eu tentar poder colocar uma engrenagem dessa seria, por exemplo, para ajustar uma distância entre centros, né? Então, vamos supor que eu preciso determinar uma certa distância entre centros na entrada e na saída, né? Essa cota ali, ó, que a gente mostrou. Ao invés de eu fazer a engrenagem 1 e a engrenagem 4 muito grandes, né, para uma acoplar diretamente com a outra, vamos supor que um par de engrenagens já seja suficiente, né, nessa condição. Então, se eu crescer demais o diâmetro da engrenagem, ela fica mais cara, né, e ela vai ficar mais pesada, né. Então, seria uma possibilidade, né, para ajustar a posição, né, colocar a posição adequada. Então, ou seja, o diâmetro da engrenagem 2, ele vai ser definido de acordo com a distância entre centros que você precisa, né? Você pode colocar ela um pouco maior ou um pouco menor para ajustar essa distância entre centros, porque o tamanho dela, o número de dentes dela não afeta em absolutamente nada a razão de velocidades. Vai depender basicamente do número de dentes da engrenagem 1 e da engrenagem 3, como a gente viu aqui, tá certo? É uma interpretação interessante aí para a gente poder fazer, né? Provavelmente mais para frente, quando vocês estiverem estudando, né, a parte dinâmica de transmissão de forças, né, nas engrenagens, vocês vão observar que na engrenagem intermediária, que seria essa engrenagem 2, ela não transmite torque para o próprio eixo, né? O torque já passa direto, né? Então, ou seja, o torque, o eixo da engrenagem 1 e da engrenagem 3 vai estar sendo submetido a um esforço que vai gerar flexão e também o torque proveniente do motor que está sendo transmitido. Mas o eixo da engrenagem 2 não, ele só vai estar sendo submetido à flexão, a torção não, tá? Porque ele não vai receber esse torque, tá? Bom, então vamos agora fazer um exercício, né, para a gente aprender a aplicar essa teoria para trem de engrenagem de eixos fixos, tá? Esse é o probleminha 7.1 do livro do Mabi, é o primeiro problema proposto, ele não está resolvido, e eu queria que vocês tentassem resolver esse probleminha. Se ficar dúvida, a gente discute ele na nossa próxima aula. Vamos ler o enunciado e entender bem o que ele está dizendo aqui, ó. Determine a velocidade angular da engrenagem 9, a velocidade de translação da cremalheira 10 e o seu sentido de movimento, se ela está subindo ou descendo. Então, o número 10 aqui é uma cremalheira, tá? Esse rack aqui, ó. Vamos analisar toda a figura. Então, a engrenagem número 1 é a entrada onde eu tenho o motor. O ômega 1 ele me deu 240 RPM, tá? A 1 está acoplando com a 2. Eu posso ver que são duas engrenagens cônicas, tá? Dentro do parêntese aqui, ó, toma muito cuidado, tá? Isso daqui é um valor dentro de um parêntese. Tem gente que confunde o parêntese achando que é o número 1. Cuidado, tá? Então, isso daqui quer dizer o número 60 com a letra T dentro de um parêntese. A letra T quer dizer dente em inglês, né? Teeth, tá? Então, quer dizer que a engrenagem 1 tem 60 dentes, a engrenagem 2, 48 dentes. No mesmo eixo dela, eu tenho a engrenagem 3 com 80 dentes, que está se acoplando com a 4, que tem 120 dentes, tá? E assim por diante. A 5 está acoplando com a 6. No mesmo eixo da 6 eu tenho, aí ó, só para a gente entender, esse elemento aqui que ele chamou de número 7, né? Que ele escreveu aqui, ó, Left Hand Double Thread Worm. O que é isso daqui? Isso daqui é um parafuso sem fim, tá? Onde ele está falando que esse parafuso tem rosca esquerda, né? Mão esquerda, né? A gente já discutiu isso lá no capítulo 6, na parte de parafuso sem fim, né? Um parafuso com rosca esquerda quer dizer que ele gira
o movimento dele é invertido em relação à maioria dos parafusos que nós estamos acostumados, né? Ou seja, no parafuso com rosca esquerda, se eu giro ele no sentido anti-horário, né, ao invés de desapertar, ele vai apertar, né? E o Double Thread Worm quer dizer que ele tem dupla entrada, tá? Então, ou seja, lá a gente falou que no parafuso, né, o número de entradas do parafuso representa o número de dentes que o parafuso vai ter. Então, o N7, que seria o número de dentes do parafuso, vai ser 2, né? Dupla entrada, ok? O parafuso 7 está acoplando com a engrenagem 8. A engrenagem 8 é essa engrenagem maior aqui, ó, esse círculo maior. No mesmo eixo da engrenagem 8 tem a 9. A 9 é essa pequenininha aqui, ó, tá? Que ela está acoplando com a cremalheira 10, ok? Ele pediu para calcular a velocidade angular da engrenagem 9 e a velocidade de translação da cremalheira 10 e o sentido da translação, se ela está subindo ou descendo, tá? Repare uma coisa, aqui dentro ele escreveu um termo aqui, ó, que é 5 pitch. Né? O que é esse 5 pitch? Ele está querendo dizer que o passo diametral da engrenagem 9 vale 5 dentes por polegada, tá? Por que ele deu o passo diametral somente da engrenagem 9? Né? Porque para eu calcular a velocidade que a cremalheira está transladando, na verdade, basta eu calcular a velocidade tangencial, né, ou velocidade periférica da engrenagem 9. Se eu tenho a velocidade angular e multiplico pelo raio, né, ômega-r é a velocidade tangencial. Então, por isso que ele te deu esse dado aqui para você poder calcular o diâmetro, né, para você saber o raio da engrenagem 9, ok? E um último comentário para ajudar vocês a interpretar se a cremalheira está subindo ou se está descendo, né? Basta eu analisar se a engrenagem 8 e 9 estão girando no sentido horário ou anti-horário. Se essas engrenagens estiverem girando no sentido horário, quer dizer que a cremalheira está descendo. Se elas estiverem girando no sentido anti-horário, a cremalheira está subindo, né? Uma dica que eu dou para vocês é vocês fazerem uma analogia com uma porca, tá? Tem gente que gosta de decorar, né? Parafuso, rosca direita, rosca esquerda, acontece isso e aquilo, tá? A melhor forma que eu indico para vocês é vocês fazerem a analogia do movimento de uma porca. Se isso é um parafuso, faz de conta que tem uma porca aqui no parafuso, ó. Vou desenhar ela aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma porca aqui, ó, nesse parafuso, tá? E aí, eu vou analisar quando esse parafuso, você vai ter que começar a analisar o sentido de rotação de cada um dos eixos aqui, ó. Veja bem que o problema me passou. Se eu observar a engrenagem 1, olha a setinha mostrando aqui, ó. A setinha está passando por cima do eixo. Se eu estiver observando daqui, ó, se o meu observador estiver daqui, ó, olhando daqui, eu vou estar enxergando o eixo da engrenagem 1 girando no sentido horário, tá? E aí, usando isso, vocês vão interpretar o sentido de rotação de cada um desses eixos e aí vocês vão analisar o eixo da engrenagem, esse eixo aqui, ó, que está acoplando no parafuso, se ele está girando no sentido horário ou anti-horário, tá? Vocês têm que definir um sentido, tá? Se vocês estão observando de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz. Mas não fiquem invertendo não, porque senão vai confundir a cabeça de vocês, né? E aí vocês vão analisar se no sentido de rotação que eu estou girando, considerando que o meu parafuso é rosca esquerda, essa porca vai estar transladando para baixo ou para cima. Ela vai estar descendo ou subindo. Se essa porca estiver descendo, quer dizer que as engrenagens 8 e 9 estão girando no sentido anti-horário, tá? Se a porca estiver subindo, quer dizer que as engrenagens estão girando no sentido horário. E aí você consegue definir com facilidade se a cremalheira está subindo ou descendo, tá? E uma última dica é o seguinte, lembrem que quando vocês estão analisando o movimento de um parafuso, o parafuso está transladando, né? Só que aqui no caso, o parafuso está fixo, né? Quem vai transladar é a porca, né? Então, observe que você vai ter que analisar, né, esse movimento relativo, né? Se o parafuso estiver descendo, quer dizer que se o parafuso está fixo, é como se a porca estivesse subindo, né? Toma cuidado com essa interpretação que pode te confundir, tá? Façam esse exercício, tentem resolvê-lo.
E aí na nossa aula, próxima aula, a gente vai discutir para ver se vocês conseguiram, né, obter o valor certinho e determinar a resposta correta aí desse problema, ok?